para conhecer a palavra dele e entregar a minha vida a ele. Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Já pensou em receber conteúdos de toda Novo Tempo no seu celular? Isso mesmo! Conteúdos especiais da rádio, TV, web, gravadora, Anjos da Esperança e Escola Bíblica. Então faça parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp. Acesse novotempo.com/lista, novotempo.com/lista. Envie a palavra olá e salve o nosso número. E fique por dentro de tudo que acontece na Novo Tempo, a sua melhor companhia. Dúvidas frequentes sobre a Escola Bíblica. Recebi meu estudo bíblico e é a primeira vez que eu faço um. Por onde eu começo? Ótima pergunta. Siga o índice da revista, já que os nossos estudos são construídos de forma crescente. Assim, você entende o conteúdo com mais facilidade. E se ficar com alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente pelo site biblia.com.br. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Além dos Fatos. Muito bem, já voltamos, já estamos juntos, já é mais uma edição do seu programa Além dos Fatos. Agradecido, muito grato a Deus pela oportunidade de estarmos juntos outra vez, grato a você pela audiência, grato aí à produção, né, Larissa Oliveira? A nossa produção do Além dos Fatos. Ah, a Paty tá... A Patrícia que é a produtora da vez, viu, Veri? Produtora da vez. Eu tô só com o rostinho aqui. Hoje o roteiro é da Patrícia Mater. É. Não é? E a execução é da Larissa Oliveira. Ai, ai, ai. Uhum. Hoje você vai falar sobre um assunto importante aqui, Larissa, de novo. Eu? Eu vou aprender, Veri. Ah, é? Todo dia é uma aula aqui. Hoje eu vou aprender com 2 mestres. Já pode falar, né, Veri? Porque é claro, sócio, então exato, não tem nenhum problema. Ele tem... E a outra é a senhorita Maiara, né, que tá aqui, paradinha aqui do lado. Maiara Costa, por favor, passe adiante aí da câmera, olha lá, o pessoal viu Maiara passar. Já está conosco Maiara Costa. Olha, Maiara Costa é uma pessoa de uma vida muito produtiva, não é? Ela usa os seus talentos, os seus dons na causa do mestre, aqui na TV Novo Tempo e na Rádio Novo Tempo, é claro, aqui no Além dos Fatos. Ela participa conosco diariamente desse programa, de segunda a quinta-feira, né? A não ser por motivo de força muito maior. Ela não consegue estar uma vez ou outra, o que é muito normal. Mas o compromisso dela, ela assumiu um compromisso de estar conosco aqui no Além dos Fatos e o cumpre muito bem. Além deste compromisso com o Além dos Fatos, você tem compromisso também com outras áreas produtivas da Novo Tempo, não é? Maiara Costa, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Veri, boa tarde, Lala. Boa tarde. Boa tarde para os amigos que estão ouvindo e vendo. Sim, eu tenho alguns programas para produzir na TV, né, para a TV. Perfeito. Então, além dos fatos, tem também o que eu faço na TV. Né? Além daqui, além do além? Você está na TV também. Além do além, né? Trabalhando aí junto com os nossos programas de Bíblia. A proposta do Novo Tempo tem essa proposta, não é? De trazer a palavra de Deus sempre, a Bíblia Sagrada o tempo todo, não é? Full time. É por isso, inclusive, que nós temos o Além dos Fatos. Tratamos de temas... Hoje é um tema bem bíblico, ultra bíblico, só bíblico. Mas às vezes trazemos temas corriqueiros também. Como, por exemplo, o nosso querido Márcio Mendonça, que está com a gente aqui, né? Ele cuida de finanças. Ele é um especialista, né? Conhece muito na área
financeira. Mas não é só na área financeira que esse menino conhece, não. O Márcio tem que contar o que ele fazia antes da área financeira, porque ele tem uma formação. Ô, Márcio, conta. Provocou, mas agora tem que contar. Ó. Cadê o Márcio? É pra mostrar que o Márcio é bom não só em finanças. Fala, Márcio, que nós vamos ouvi-lo agora. Tudo bem, pessoal? Boa tarde para vocês. Como vão vocês aí? Tudo certo? Graças a Deus, certíssimo. Todo mundo aqui hoje, time completo. E contigo, né? Time mais completo ainda, afinal de contas, o sócio tá aqui, o parceiro do programa. Muito bom estar com vocês aqui novamente, viu? Vocês aqui na rádio, os nossos ouvintes, a gente poder conversar um pouquinho mais aí sobre esse nosso universo e pautas tão relevantes como essas que têm sido trazidas aqui no programa Além dos Fatos. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu não sei se você ouviu aí, mas a Mayara te provocou. Falando sobre outras especialidades que você tem também, além da área financeira. Né? Mayara disse que vai muito além de finanças, os seus conhecimentos. Vão muito além dos seus conhecimentos. É verdade, é verdade. Na verdade, eu tenho duas formações, né? A minha formação inicial é lá em tecnologia, então atuei bastante tempo nessa área de tecnologia, em sistemas, né? Uhum. E depois também fui me desenvolvendo e criando outras habilidades também, foi onde eu comecei também a navegar dentro do universo financeiro. Então eu costumo dizer que são minhas duas paixões profissionais, né? Tecnologia e finanças. E aí eu tento juntar esses dois universos aqui de conhecimento para poder também contribuir ainda mais aí com a vida das pessoas também naquilo que eu posso. Acho perfeito, né? Até porque num mundo super digital como o nosso, tem essa coisa a tecnologia está cada vez mais gerando, né, dividendos, gerando vidas financeiras. Pessoas estão emergindo, estão surgindo aí no mundo dos ricos, vamos dizer assim, né? Alguns ricos até já, a partir do uso da tecnologia, não é verdade? Muito interessante. Aliás, né? Perfeito. Bem que Mayara falou. Não, Mayara sempre acerta. Ô, menina, que riqueza. Muito bem. Querida Larissa, hoje vamos então, falei de ricos aqui, né? Tem a ver. Tem a ver com o tema, velho. Nosso tema. Os ricos herdarão o reino dos céus. Até falar de rico com você, de riqueza você entende, né? A Lala entende que a Lala... Tem vezes que eu estou rica em saúde, em bênçãos de Deus. Uai, mas velho, essa pergunta tá fácil responder. É sim ou não? É perguntas pra sim? Não vai dar. É isso, até o próximo Além dos Fatos. Foi um prazer contar. Terminando aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se tá assim tão fácil. Vamos lá, vamos lançar. O Márcio tá ali, já tá coçando a barba ali pra falar. A Mayara também. Mas eu não tô coçando a barba, não. Só o Márcio. Não, a Mayara também está ansiosa pra falar isso. A Larissa tá com um sorriso. Eu falei que a Larissa, de rico, ela entende riqueza. Quem tem um sorriso tão amplo e franco, né? E o Lala? Não é? Não é, Mayara? Eu concordo. O sorriso, olha lá, abertíssimo, escancarado, assim, tão sincero. Deve estar com uma conta bancária muito recheada. Então vamos lá, ó. Mateus 19, 24 diz... Preste atenção no que diz aqui. Mayara, eu tenho certeza que ela vai para o contexto, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Primeiro, né, tem aquela coisa de você... O que é o fundo de uma agulha? Agulha tem fundo? Tá? Pensa aí, vai raciocinando um pouquinho aí. Será que é pecado querer ser rico? Ter grana bastante que nem a Larissa? Money. De onde que o Veríssimo tirou isso, gente? Eu queria, viu? Pelo menos pra pagar o casamento sem nenhuma dificuldade. Boa. O cristão pode orar por bens materiais? Uau! Qual é o propósito de Deus ao nos abençoar com riquezas? Vamos conversar sobre esse assunto hoje. Essa é a nossa pauta, o nosso roteiro está indicando isso. E por isso, já que nós vamos falar em riqueza, em dividendos, né, em questão em dinheiro e o seu poder na vida do indivíduo, ele está com a gente, né? Já está apresentado, já conversou conosco. Nosso querido Márcio Mendonça é sócio, é parceiro, né? E está aqui para
a gente elucidar essas questões todas, Mayara. Primeiro, Mayara, eu coloquei lá, deixa eu acionar você um instante antes. Sim. Eu falei lá, a agulha tem fundo, né? Passar pelo fundo da agulha, contextualiza isso aí. É bem complicado dar um contexto assim exato, dizer, ó, é isso. Porque dentro da própria teologia existem algumas opiniões sobre isso, certo? Sobre o que representaria essa expressão. Mais uma coisa que eu posso dizer é que isso era uma expressão idiomática, era um ditado popular, igual nós temos os nossos ditados populares. Na época de Cristo também tinha os ditados populares, né, peculiares. E fala-se muito de do lugar, fundo da agulha, tem isso também? Tem também, essa é uma das porta, possibilidades portal, a passagem. Isso, de interpretação. Então, como eu disse, tem alguns entendimentos sobre o que significaria isso, mas isso era um ditado popular da época, era uma expressão idiomática da época de Cristo. Mas não era uma lenda urbana, não, né? Não, acho que não. Tá bom. Muito bem, muito bom. Larissa? Assim, a gente sabe que Deus pode abençoar com o que Ele quiser nos abençoar. Essa é a decisão dele. Ele pode nos abençoar também com bens materiais. Sim. E a Bíblia nos diz se tem algum critério em relação a isso, ou em relação a nos abençoar com bens materiais, porque quem tem muito e pode se entender que é rico. Márcio se animou com essa pergunta, com essa questão que você colocou. Vai lá, Marcelo. Muito bom. Nossa, pessoal, esse tema ele é muito relevante, assim, né? Porque, a princípio, existe um certo, né, conflito aparente, né, entre bênçãos, entre dinheiro e entre Deus, né? A nossa relação com Deus. Eu até, há um tempo atrás, eu fiz uma palestra com esse tema, que chamava assim, Desmistificando a relação entre nós, Deus e o dinheiro, né? Ou no nosso caso aqui também se inclui a questão de bênçãos materiais. Essa relação é um pouco conflituosa, até como o Veríssimo colocou ali, né? Aquele verso bem conhecido, né? Essa questão do camelo, do passar, enfim, o rico passar no fundo da agulha, etc. O camelo, né, passar no fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino do céu. Então, existe muitas coisas que são discutidas sobre isso e que geram esse aparentemente conflito, né? E aí, quando você fala assim, será que Deus utiliza de algum critério para nos abençoar, né? Isso é muito importante, é uma reflexão muito profunda, porque, olha só, é fato que Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Deus não cria pessoas para se dar bem, para ser abençoadas, e pessoas para se dar mal e ser amaldiçoadas. Deus não faz isso. Mas é fato que quando a gente vai para as Escrituras, quando a gente vai estudar ali a Torá, a gente percebe que sim, existem alguns critérios para a gente poder ter acesso a essas bênçãos que Deus já nos deu, já nos prometeu, né? Então, parte muito mais da gente buscá-las e saber como buscá-las, do que de Deus, de fato, liberar a bênção, porque Deus já liberou a bênção para a gente. E onde que a gente pode ver isso dentro da Torá? Né? Inclusive, é bem pertinente esse tema agora, porque a gente está, esse momento agora do calendário, exatamente hoje é o primeiro ano de 5.773 do calendário judaico. A gente está exatamente em Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah é o cabeça do ano ali, né? É o ano novo judaico. E a gente faz muitas reflexões nesse período, até aproximadamente daqui 10 dias, né? A gente vai estar ali comemorando também o Yom Kippur. É um período que a gente faz muita reflexão sobre todas essas questões, inclusive essas de bênçãos, né? E quais são essas reflexões? Quando a gente vai lá na Torá, em Deuteronômio, ali por volta do capítulo 26 e vai mais ou menos ali até o capítulo 30, a gente percebe onde são ditas ali muitas bênçãos e maldições que o povo teria que observar, né? Muitas coisas que a gente teria que fazer, que a gente tem que fazer para que a gente possa, de fato, ter acesso às bênçãos ou colher o contrário, que são as maldições. Então, sim, existe sim esses critérios. A gente pode ler lá, é claro que é uma leitura bastante extensa, mas, para resumir, eu destaco assim 3 pontos principais como esses critérios que a gente consegue resumir daquilo tudo, né, que está lá em Deuteronômio. Então, primeiro, a gente tem que reconhecer que Deus é soberano, Deus é criador de tudo, a Ele pertence tudo que existe nesse mundo, né?
Isso inclui, obviamente, a riqueza e as bênçãos. Segunda coisa que é muito importante, porque uma coisa é a gente reconhecer, outra coisa é a gente ter um ato de ação para reconhecê-lo, que eu destaco aqui como sendo você devolver o seu dízimo, que é um movimento prático de reconhecimento dessa soberania que Deus é dono de tudo. E o terceiro que a gente observa ali é cumprir os mandamentos, cumprir a Torá, ali, os mandamentos que são colocados na Torá. Então, se eu pudesse assim resumir esses capítulos que eu comentei de Deuteronômio 26 até Deuteronômio 30, onde se fala ali de bênçãos e maldições, são esses os critérios que basicamente a gente teria que observar, a gente tem que observar para que a gente possa colher uma coisa ou outra. Porque, de novo, Deus não cria pessoas para se dar bem, Deus não cria pessoas para se dar mal, não tem essa divisão. Deus quer que a gente vá bem, mas para que a gente possa ir bem, a gente tem que lembrar que Ele é soberano, que a gente tem que cumprir os seus mandamentos e que a gente tem que conhecer quais são esses critérios para a gente poder acessar uma bênção que já está disponível para cada um de nós. Resumindo o que o Márcio falou, tem que entrar em aliança com Deus. Porque Exatamente. Isso que o Márcio está pontuando em relação à Torá, esses capítulos que ele mencionou de Deuteronômio são capítulos que falam do... É uma recapitulação, é Moisés de novo contando a história lá do Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito e faz uma aliança de ser o Deus daquele povo. E aí, né, tinham as estipulações da aliança, que é justamente esses capítulos aí que o Márcio trouxe para nós. Aliás, eu gostaria de convidá-los a razoar, olha só a palavra que eu estou usando, conversar, né? A desenvolver essa questão aqui, pois muitas pessoas, né, Larissa, elas se tornam ricas, né? Estão conversas já, né? Ou têm um berço cristão e enriquecem. Outras ricas se convertem ao reino dos céus. Então, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho sobre essa questão aí. Qual é a intenção divina, né, ao abençoar pessoas com riquezas, seres humanos com riquezas, permitir que alcancem, né, grandes somas na vida? Qual é a missão e a função dessas pessoas de fato? Olha, segundo Deus, Veri, ou o que podemos concluir dele? se a gente olhar para a Bíblia, desde o Gênesis, que tudo parte de lá. Uhum. Então, se a gente quiser entender melhor as intenções de Deus com a humanidade, a gente tem que começar do começo. Não adianta querer pegar um texto avançado lá pra frente, que aí a gente não vai entender. Então, quando a gente volta lá pro começo, o objetivo de Deus ao fazer tudo que ele fez, ao criar tudo que ele criou e ainda jogar isso daí na responsabilidade do ser humano, é para que esse ser humano pudesse abençoar o outro ser humano. Então, eu penso assim, tem um texto bíblico dos evangelhos que fala quanto à questão da fidelidade no pouco e no muito, né? Fidelidade no pouco e no muito. Então, assim, tem gente que acha que, se eu fosse mais rico, eu ajudaria tanta gente. Não, você não ajudaria. Se você já não faz isso com os recursos que o Senhor te confiou, não vai ser o aumento dos recursos que vai mudar a disposição do teu coração. Muito pelo contrário, só vai potencializar o que já existe ali. Então, se você já é liberal, né? E aí eu acho interessante essa palavra liberalidade, porque ela aparece lá em Romanos capítulo 12 como um dos dons concedidos pelo Espírito. Ali a partir de Romanos 12, a partir do verso 4, que vai falar de graça, vai falar de fé e vai começar a falar de alguns dons, o dom da liberalidade aparece ali. Então, se eu já não exerço liberalidade no pouco, não vai ser com muito que eu vou me tornar liberal financeiramente, assim, nos meus recursos para abençoar a vida de outros. Então, assim, o propósito de Deus ao conceder é para que isso seja uma bênção para a terra e para aqueles que habitam na terra. Não é apenas para ser algo bom para mim, é para ser bom para mim, através de mim, isso ser bom também para outras pessoas. Então eu penso assim, quanto mais recursos financeiros, riquezas, né, posses, uma pessoa tem, mais condições de abençoar outras pessoas ela tem também. Né? Boa reflexão da Mayara, né, Márcio? Muito boa. Muito interessante. Muito boa mesmo. É bem isso que ela comentou, porque assim, eu costumo dizer também, né, o dinheiro ou as bênçãos, elas são neutras, ela não muda ninguém.
né? Como a Mayara comentou, se você já é uma pessoa que não gosta de compartilhar, não gosta de ajudar outras pessoas, e você é uma pessoa que tem poucos recursos, você não vai ajudar, né? Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você é uma pessoa que já gosta de ajudar, que tem recursos, que tem meios para poder fazer somar na vida das pessoas, você vai poder fazer isso cada vez mais à medida com que suas bênçãos vão aumentando. Então, é bem essa reflexão mesmo. Então, quando a gente fala assim, né, o objetivo de Deus em nos abençoar, né? Primeiro, assim, Deus quer que a gente vá bem, né? Primeiro de tudo, Ele quer que a gente vá bem. E segundo, que a gente também possa contribuir para a vida das outras pessoas, de fato, né? Com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus nos concede. Porque, de novo, como eu falei lá no começo da minha fala, né? Tudo vem de Deus, né? Então, nada mais natural, nada mais correto com que essa bênção ela também passe por mim, eu possa usufruir dessa bênção, mas que eu também seja um mecanismo para levar isso para outras pessoas. E não fique com isso retido apenas para mim. Porque senão não faria sentido nenhum. Né? Você não seria um canal funcional para Deus nesse sentido. Então, Deus poderia simplesmente também pegar e passar a bênção direto para aquela outra pessoa, não precisaria da gente. Claro. Então, a gente tem uma função nesse mecanismo que a gente tem que entender. E para a gente entender isso, de novo, a gente tem que voltar para o princípio e lembrar que Deus é soberano e Deus é dono de todas as coisas. Não é nosso. O 100% que a gente tem não é nosso. A gente só é um canal que a gente tem que passa de passagem para ajudar outras pessoas também através das bênçãos que Deus nos dá. É verdade. E por essa história, né, de ser rico para ajudar, que a Mayara bem colocou ali, se a gente der uma observada ao nosso redor, nós vamos ver que tem muitas pessoas que não têm recursos financeiros, mas que movem mundos, né? Montanhas para ajudar e tem feito a diferença. É evidente também que se nós observarmos pessoas que têm, as pessoas que têm muita posse, né, que são ricos, estão sempre num patamar de notabilidade, ou seja, são fáceis de ser notadas porque é coisa do ser humano, né? A pessoa que tem mais aparece mais e pode ajudar mais também. Muito interessante. Larissa. Olha só o comentário do Andrezinho. Aí, André, Fala, tudo bem? André. O famoso status. Porque tem gente que é assim, não é? Compram o que não precisam com um dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta de você. Essa frase é clássica, né? É uma frase famosa do consumismo, né? Verdade. Essa é daquelas que viralizam com facilidade. Olha, mas sempre se atribui a outra pessoa, nunca serve pra mim. A Vera Silva, ela está dizendo que o tema de hoje é muito bom, que ela sempre escuta a gente e que hoje ela conseguiu ver a gente pela internet, no ao vivo, enquanto tá esperando o filho dela sair da escola. Então, quem quiser assistir a gente também, né, não só escutar, mas assistir, a gente tá no youtube.com/Novo Tempo Rádio e facebook.com/Rádio NT. Aliás, fala aí do que disse o Sandro Sudário aí também. Deixa eu achar ele aqui. Acha o Sandro, um pouquinho pra cima aí. Vamos colocar o caldeirão pra ferver? Esse é o comentário? O Sandro Sudário, Vila Velha, Espírito que você é meu conterrâneo, né? Sandrão! Ele disse aí, ó, boa tarde, bancada abençoada. Legal demais. Ele gostou do tema, ó, tema de rico, bastante rico em informações e também direcionamento. Olha isso. Eu tenho uma outra pergunta. Larissa. A Bíblia fala de alguns homens que aparecem na Bíblia que tinham muitas posses. Aqui a Paty sabiamente anotou alguns aqui. Abraão, Jó, Jacó. É pecado eu ter o sonho de ser rico? Não é pecado ter o sonho de ser rico. Talvez seja pecado a intenção em querer ser rico, mas o sonho de ser rico... Porque às vezes eu quero ser rico para viver uma vida mesquinha, egoísta, só para satisfazer todas as minhas necessidades. Aí tá errado. E também o método que eu quero aplicar, né? Não, o problema não é a riqueza, né? Riqueza não é um problema, nunca foi um problema. Se fosse um problema, Deus não permite, né? Não daria. Agora, riqueza, né? Nesse contexto de mundo, aí eu lembro de uma palestra que eu ouvi, não estava relacionado necessariamente com esse assunto de dinheiro, né? De finanças, enfim. Mas estava relacionado com a questão de realização de sonhos. E aí eu estava ouvindo um pastor, né? Ele falando sobre essa questão dos sonhos, né? E eu achei bem interessante o comentário que ele fez na palestra. Ele estava fazendo uma palestra para um auditório jovem, né? Era um encontro de jovens. E aí ele perguntou o seguinte: quantos aqui, né? De todos esses jovens que estão aqui, tem o sonho
de passar num excelente concurso público, ganhar bem e ter estabilidade, né, financeira até o fim da vida. Aí praticamente 100% do auditório levantou a mão. Ele falou, olha, que legal, muito bom, parabéns. Tá, mas agora, quantos de fato estão separando aí de 3 a 4 ou 5 horas no seu dia, semanalmente falando, né? Diariamente falando, semanalmente falando, para estudar, para poder passar nesse tal concurso? E aí, mais de 50% do auditório abaixou a mão. Falei, então o que eu tenho para dizer é o seguinte, 40% de vocês realmente sonham. O resto tá tudo delirando, né? Porque riqueza não vem assim, né? Então, a questão, puxando isso agora para a questão do ser rico. Você tem o sonho de ser rico? Tá, mas o quão comprometido com esse objetivo você realmente está? O quão você está plantando agora para poder colher daqui a um tempo? Eu acho que a riqueza talvez nem seria a melhor palavra, mas eu acho que o sonho da maioria seria estabilidade financeira, independência financeira. Estava vendo agora há pouco, Márcio, um vídeo que um amigo me mandou, né? Das suas propriedades, né? Junto com o seu pai, a família, grandes, né? Rampas, não vou falar para onde, né? mas é longe de onde eu estou. E tal. E o que acontece? Dentro desse vídeo que ele mostrou, ele também mostrou a atividade que envolve ter tudo aquilo que eles têm. Muito trabalho, né? Ou seja, já tem aquela parte que a Mayara colocou, né? De não só sonhar, mas buscar, né? Concretizar esse objetivo e trabalhar duro, porque para você manter a riqueza, né? Um grande território, muita terra, etc., requer muito trabalho também. Dedicação. Exatamente. Bem colocado, velho. Porque às vezes cada um de nós, a gente tem que entender também, né, o que é ser rico, né, para nós. Porque isso traz realmente implicações grandes, assim. Porque enquanto mais você tem, mais você é cobrado, né? E isso exige muito da gente também. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma anedota que a gente conta assim, no mundo judaico, que a gente fala assim, tinha um cara que estava pescando. E aí um amigo dele chegou e falou assim, pô, mas você tá aí o dia inteiro pescando e tal, por que você não vai trabalhar mais, né? Ele falou assim, não, mas é que eu tô aqui pescando e tal. Não, mas pra que eu tinha que trabalhar mais? Ah, porque aí você vai ganhar mais dinheiro. Aí ele falou pro amigo dele, mas por que eu tenho que ganhar mais dinheiro? Ah, porque aí você vai poder comprar uma casa. Aí ele falou, mas por que eu tenho que comprar uma casa? Ah, porque aí você compra uma casa, depois você vai ganhar um pouco mais, você pode comprar um carro, você pode fazer uma viagem, depois você vai ter muito dinheiro, você vai poder lá na frente se aposentar. Ele falou, tá, mas pra que tudo isso? Ele falou assim, porque depois que você se aposentar, você vai ficar com uma vida tranquila, você vai poder ir pescar. Aí ele falou, mas eu já tô pescando. Você entende? Então, assim, a gente tem que entender também realmente o que é ser rico. Será que ser rico é ter muito dinheiro? Talvez não. Eu conheço pessoas que não ganham muito dinheiro, mas eles têm uma vida extremamente rica. São pessoas que administram bem as suas finanças naquela quantidade que eles recebem, têm uma vida tranquila, não vivem em função disso, né, em função de ganhar dinheiro a todo custo, conseguem aproveitar mais o tempo com a sua família, porque eles dividem bem essa questão do trabalho, da família, das outras coisas que permeiam a nossa vida, né? Então é muito importante que cada um de nós entenda também isso, né? Até que ponto faz sentido para a gente, qual é o nosso nível de riqueza que a gente quer atingir. Porque realmente, eu até cheguei a ver na mídia recentemente, não sei se vocês viram, um homem simples, tá agora na mídia recente, notícia, que ele ganhou na loteria e ele foi assassinado por isso, né? Ele ganhou na loteria, manteve o padrão de vida que ele tinha, morando ali no bairro dele, simples, etc. E isso acabou trazendo para ele um problema, ele acabou perdendo a vida, né? Então, é isso que você falou, assim, quanto mais coisas você tem, mais você vai também ter dor de cabeça proporcional àquilo. Então, até que ponto isso vale a pena, né? Acho que a maior riqueza do meu amigo citado, quer dizer, não citado, é que ele tem prazer em fazer tudo que ele faz, né? Andar com o trator para lá e para cá, né? Fazer manobras lá com a produção, a colheita e tal. Grande riqueza para ele é isso, acordar 4 horas da manhã e
correr o trecho com muito trabalho. A gente vai correr o trecho pro intervalo, que já passou aqui o nosso time, mas a gente volta daqui a pouquinho. Além dos fatos. Novo tempo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas algumas pessoas nos apresentam caminhos diferentes, dizendo que eles também nos levam para Deus. Em qual podemos confiar? Estudando a Bíblia com a gente, você certamente encontrará a resposta. Ligue para 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça seu estudo bíblico gratuitamente. Era um domingo, tempo seco, e o meu vizinho resolveu queimar as podas dele. Só que quando o fogo subiu, em vez de ir pro lado das terras dele, o vento trouxe pras minhas. Eu denunciei, o socorro chegou rápido, mas não deu tempo de salvar meus boi. A gente acha que o problema não é nosso, mas nem imagina que a maior vítima pode ser você. Queimada ilegal é crime. Ligue 193 e denuncie. Nossa natureza, responsabilidade de todos. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ministério do Meio Ambiente. Haja mais amor a começar em mim. O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. A começar em mim. A começar em mim. Louvor e adoração. Lembro que sou tão frágil. Frágil como folhas de A música não para. Porque meu mundo é tão distante daqui. Me leva embora, vamos juntos sorrir em outro tempo. Ouça todos os dias aqui. Com o Senhor, a vida aqui é bem melhor pra se viver. Duvidar. A voz da esperança. Eu tenho fome de Deus, fome de pão, fome de amor. A violência psicológica é sutil e muitas vezes imperceptível, e o seu efeito é devastador e pode custar a sua vida. Sofrer humilhações, chantagens, perseguições, violência constante e proibição de ter contato com familiares ou amigos são alguns sinais de abuso psicológico. Se você se identificou com alguns deles, busque ajuda e diga não à violência. Quebrando o Silêncio, uma campanha da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na Bíblia, lemos histórias de pessoas que aproveitaram todas as oportunidades para compartilhar Jesus. E hoje, nós podemos fazer o mesmo, usando nossas redes sociais, através de uma postagem, ao mandar um áudio ou uma mensagem. Em Mateus 5, verso 14, Cristo diz: vocês são a luz do mundo. A vida de alguém pode mudar, porque você escolheu compartilhar Jesus. Novo Tempo, juntos com você. Além dos fatos. De volta, segundo bloco aqui do Além dos Fatos de hoje. Vamos que vamos. Hoje recebendo o nosso querido Márcio Mendonça. Aliás, quando o assunto é finanças, gira em torno de finanças, logo nos vem à mente o nosso querido mestre Márcio. Obrigado, Márcio, por aceitar outra vez estar com a gente aqui, falando de algo que não é nem um pouquinho estranho a você, questão de finanças, dividendos, né? Dinheiro, riqueza, já que você é rico, Avessa. Agora é contigo, rico nas bênçãos, né? Tamo aí, ó, sorrindo largo, porque o Senhor abençoa com riqueza os seus. Bom demais, né, Larissa? Larissa sorrindo, tá achando graça, porque no caso dela, né? Dividendos mesmo, em espécie. Nossa, velho, eu não sei em qual conta tá. Não sei, ainda não achei. Você tá mandando dinheiro pro paraíso fiscal lá. Tá entendendo? Não sei em qual conta está. Contas fantasmas lá. Muito bom. Olha, a gente quer enriquecer aqui na sua participação, na verdade.
ficar um programa rico com a interação dos nossos ouvintes, nossos amigos. Para nós é isso, né? A maior conquista é essa, ter você participando, recebendo uma mensagem direta aí para o seu coração, para sua vida, tá bom? Para a sua rotina ficar melhor. Eu tenho pra mim, velho, que assim, a gente relacionou... A gente não, né? A questão das riquezas entende-se como sendo algo em grande quantidade, né? Então, quanto mais posses de algo, né, em quantidade de algo você tem, representa aí, de certa forma, riqueza, né? A Bíblia também encara assim, né? Vocês mencionaram alguns personagens, né? Abraão, tem o próprio Jó, né? Que no texto do capítulo 1 lá do livro de Jó, ele é referido ali como, né? O homem mais rico da sua época, né? Do Oriente, pelo menos é o que está escrito no texto lá, né? Então, a riqueza, ela tá sempre, né, na nossa visão relacionada com quantidade de algo, né? Mas é uma coisa que a gente pode desenvolver na nossa vida para nos ajudar a buscar, sim, sempre algo mais, mas com contentamento, que é a gratidão. Opa! E aí uma frase que a Regiane sempre fala, e eu sempre carrego essa frase comigo, é que a gratidão torna o que nós temos suficiente. Não é errado buscar por mais, a gente só precisa vigiar qual é o sentimento que está por trás dessa busca. Ok. Às vezes você vai buscar riquezas demais e elas vão roubar sua paz, né? Olha a mensagem que a Cristina mandou. Isso, exatamente. A Cristina de Souza, a Mayara falou sobre gratidão e tudo mais. Ela falou, a riqueza está em saber viver. Muitos são felizes comendo feijão e alguns são infelizes comendo salmão. Ó, até rimou. Boa, velho. Um ponto também que é muito interessante, conectando isso que a Mayara falou, né, a questão dos patriarcas serem ricos, etc. É importante a gente lembrar também que a gente, por exemplo, quando a gente analisa ali, né, os personagens, a gente lê ali as escrituras, a gente percebe também uma coisa que é fundamental quando a gente fala de bênçãos e riquezas. O propósito deles não era ser rico, de nenhum deles. Você não percebe eles assim, trabalhando com afinco para esse objetivo, para esse propósito. O objetivo deles era seguir a Deus, era cumprir os mandamentos de Deus. E por isso, Deus os abençoava com riquezas e bens e etc. Mas o objetivo principal deles não era esse. Mas o interessante e o bacana é que todos eles foram muito prósperos. Por quê? Porque, de fato, o dia a dia deles, aquilo que eles mais objetivavam, não era isso, não era ter riqueza. Era seguir a Deus e seguir o que Deus mandava. Então isso é muito interessante. Isso a gente tem que aplicar isso também para os nossos dias. Qual o nosso propósito, né? Porque também, de novo, né? Por que eu quero ser próspero? Por que eu quero ser rico? Qual o objetivo? Né? Então a gente tem que trabalhar e viver pelo objetivo correto. E as coisas vão acontecer naturalmente, porque é assim que Deus faz. Perfeito. Bom, e olha só, Larissa, mostra aí pro pessoal, saldo mais. Que legal. Um presente, né? É isso? É um presente, Veri. Que legal. Que presente especial. E que como combina com a nossa temática de hoje, né? Ter um saldinho mais aí. E para ter saúde financeira, qualidade de vida, né? nas suas finanças, nos seus negócios, grandiosos, volumosos ou menores, tal, você precisa de direção, não é, Mayara? Com certeza aí. Não tem melhor direção do que o que a palavra de Deus aponta, né? Eu fiquei muito com aquela frase que o pastor Robson Aleixo falou da última vez que ele veio aqui no Além dos Fatos. Acho que foi a semana passada, se eu não me engano. Ou a semana retrasada. Foi semana passada. Na dúvida, pergunte pra Deus. Né? Então a gente pode perguntar pra Deus qualquer coisa. E por que não perguntar pra Deus o que ele pode instruir e orientar em relação às finanças, ao uso das finanças, a um correto uso dos recursos que ele nos confiou. Legal. E interessante que aqui a gente vai encontrar num dos temas, né, uma riqueza muito grande, que às vezes não é levada em consideração ou nem é pensada na importância dela, que é o tempo. Né? E a Bíblia vai ensinar como usar sabiamente essa riqueza, que é o tempo. E outra coisa que vai ser bem curiosa quando você estudar aqui Saldo Mais, tá? Você vai descobrir o que é prosperidade
E olha só, dinheiro, aí tem aquela perguntinha, dinheiro, bênção, saúde? Você logo pensou nisso, né? Ter muita saúde é bom, é prosperidade. Muito dinheiro também. Ser muito abençoado, ok, claro, riqueza pura. Mas aí você vai se surpreender com a definição que Jesus deu aqui no Sal do Mais, você vai encontrar para prosperidade de verdade, de fato. Então, não vou dizer nada, Mayara também não vai dar spoiler, mas você vai ter a oportunidade de pedir Sal do Mais gratuitamente para a sua coleção, para o seu acervo de guias de estudos da Bíblia, Larissa. Só mandar uma mensagem para a Escola Bíblica, número é 012 98244 4449 ou pelo site biblia.com.br. Beleza, já compartilhou com todo mundo aí que nós estamos no ar aqui no youtube.com/Novo Tempo Rádio, facebook.com/RádioNT. Chama o pessoal porque o assunto vai continuar, como diz o Sandro Sudário, o caldo. nosso santo sudário aqui do programa. Né? O caldeirão vai ferver, porque é a parte final do nosso tema, Larissa. Pois é, então, assim, Mayara e o Márcio falaram que tem que ver o que está por trás, quais são as intenções. Então, quando a Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, ele não tá falando, esse versículo não tá falando da quantidade que eu tenho no meu banco. Não, é isso? Não. E se quer saber de uma coisa, o texto não tá nem preocupado com a expressão usada. Sim. O camelo passa... Isso aí não é o ponto principal do texto. O ponto principal do texto é o que foi que motivou Jesus a usar essa expressão da época, enfim, quer seja um lugar físico ou não, isso é o de menos, certo? Pro texto ali. Mas é uma expressão importante, por isso que ele usa, certo? Por que Jesus escolheu? Por que Jesus falou isso? Então a gente tem que voltar no contexto. E sim, velho, você acertou no começo, né? Eu sempre vou pender por contexto, porque eu acredito realmente que um texto tirado fora de contexto pode criar vários pretextos, e esses pretextos nem sempre são bons, certo? Mas se você abrir a Bíblia ali, né, no capítulo 19, você vai perceber que essa expressão que Jesus fala, eu quero que você me passe a Bíblia, velho, pra eu não falar de cabeça e não correr o risco de errar, embora eu erre. Eu sou um ser humano. Exatamente. E eu erro mesmo, e eu tô sempre... Quando se fala de Bíblia, eu tô sempre em processo de aprendizado. Sempre. Amém. Não existe esse negócio de já sei tudo da Bíblia. Não existe. Não, né? não. A Bíblia é anti isso. Exatamente. Por isso que eu continuo estudando e quero continuar a estudar cada vez mais, porque é fantástico isso aqui. Esse livro aqui é maravilhoso. Perfeito. Quando a gente vem pro contexto aqui, o contexto dessa fala de Jesus tá depois daquele diálogo dele com o jovem rico. Certo? E uma coisa que os comentários bíblicos trazem pra nós, aí não é coisa da cabeça da Mayara, são os comentaristas bíblicos, certo? É que havia, né, a crença de que quanto mais posses, né, você possui, mais abençoado você é, mais pertinho do céu você está, né? A gente pode... Uma história que Jesus contou que pode mostrar isso pra nós é aquela historinha que ele conta do rico e do Lázaro, né? Sim. Já dá um vislumbre pra nós do que era mais ou menos a crença dos ricos, né? Enfim, dos possuidores de posses naquele contexto, naquela época de Jesus. Então, essa expressão, essa frase que Jesus ele usa logo depois desse diálogo dele com o jovem rico, porque ficou todo mundo sem entender, inclusive os discípulos de Jesus viram pra ele e disseram assim, ó, se ele, né, que é ricaço aí, não herda o reino dos céus, então o que será de nós? Né? Você encontra isso aqui no diálogo dos discípulos com Cristo depois desse ocorrido. Aí Jesus vai explicar algumas coisas e aí ele vai falar essa frase, né, que nós mencionamos aqui, que está no verso 24. E aí, ele vai explicar no todo da conversa aqui, porque o todo da conversa não termina no capítulo 19, tá? O todo da conversa vai dar sequência pelo capítulo 20, até pelo menos ali o verso 16, tá? Então, pra gente entender o contexto direitinho, tem que ler o Mateus 19, a partir ali do verso 1 do 19, e a gente tem que ir até o capítulo 20, até o verso 16, certo? Assim, ele tá querendo participar do Além dos Fatos. E ligou sozinha. É assim porque o celular tem vida própria. Exatamente. Né? E aí, o que acontece aqui, que tá falando. né? Ele vai explicar que a salvação, né, ou seja, herdar o reino, fazer parte do reino de Deus,
pro ser humano, e aí agora eu vou expandir o sentido do texto, tá? Quer seja rico, quer seja pobre, quer seja preto, quer seja branco, entendeu? Isso é uma impossibilidade para o homem. Mas ele vai deixar claro que aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus, que é o que está no verso 26. Então o ser humano herdar o reino de Deus é impossível por ele próprio. Ele vai precisar de Deus. Então o foco ali, né? Porque a pergunta dos discípulos foi, mas se ele que é rico, né? Ele não vai herdar, se é... E quem dirá nós? É a pergunta que os discípulos fizeram. E aí Jesus falou, olha, o que é impossível ao homem é totalmente possível a Deus. Então, essa é a nota tônica que está sendo trabalhada ali em todo o contexto dessa discussão e do texto. A riqueza ali entrou apenas por uma questão de crença popular da época em relação a algumas coisas. Mas não é porque é pobre que vai herdar o reino do céu, não é porque é rico que vai herdar o reino do céu. A gente herda o reino graças a Deus e por Deus. Okay. Mayara. Oi. A Mayara foi cirúrgica, assim, viu, Mayara? Muito, muito bom o que você acabou de falar. Porque se a gente for lá no comecinho do capítulo, quando a gente fala dessa questão do jovem rico, a pergunta dele foi: o que eu devo fazer para ser bom e não para ser rico? Né? E aí vem Jesus respondendo ali, né? O Messias respondendo, dizendo assim, olha, você então guarda os mandamentos, né? Não faça isso, não faça aquilo. E a gente percebe uma coisa que é muito importante também na pergunta. Eu sempre falo que a riqueza das coisas estão nas perguntas, muitas vezes, não nas respostas. Porque você percebe até uma certa prepotência assim, da forma de perguntar, de acordo com uma resposta que ele dá. Porque quando Jesus fala para ele, olha, vai, faça isso, né? Não roube, não mate, etc. Ele diz assim, bom, mas isso eu já faço. Vocês lembram disso? Sim. Sim. E aí vem a continuação de todo esse desenrolar, né? Quando ele fala, então faz o seguinte, então vende todas as suas coisas e me segue, né? Por quê? Porque você percebe assim claramente qual que era a intenção da pergunta, o que realmente ele estava querendo saber. Será que realmente ele estava querendo aquilo que a Mayara comentou, né? Ele estava querendo realmente saber o que ele tinha que fazer, ou ele já estava se colocando numa posição como autossuficiente, ele estava testando também o Messias naquela situação. Então isso também é uma coisa que me chama bastante atenção quando a gente analisa esse texto. E o contexto da pergunta inicial foi essa, né? O que eu devo fazer para ser bom e não para ser rico. Mas como o Messias, né, conhece o coração de cada um, ele sabia, né, o que prendia o coração de fato daquele jovem, o que impedia ele que de fato atingir o nível de maturidade espiritual que ele precisava. E realmente era essa questão de um desprendimento maior ali com relação também a essa questão de bens e finanças. Então, se você for para Lucas, que é o texto paralelo, porque só são 2 evangelistas, se eu não me engano, que vão contar essa história. Mateus e Lucas, se eu não me engano. Quando você vai para Lucas amplia um pouco mais. E a questão ali é como se Jesus falasse, né? Se Jesus falasse para ele assim, olha, tá, você já faz essas coisas, só te falta uma coisa, amar. Né? Falta amor realmente. Sim, e o amor... E amar o objetivo certo. Isso, né? Não exatamente. A riqueza, mas amar o que realmente você deve ansiar, que é o reino dos céus. Exatamente, que lá em Timóteo, né, a gente vai encontrar, eu gostaria até de colocar aqui, porque, na verdade, a gente já disse um pouco disso aqui, que o texto vai dizer, ó, o dinheiro tem o poder de abençoar e também, claro, amaldiçoar, né? O amor ao dinheiro, né, já que o Márcio falou do amor certo, né, e parece que o jovem rico estava preso às questões do sentimento lá pelo dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Lá em 1 Timóteo 6,10, eu achei até uma tradução aqui mais... Também, no final dá no mesmo sentido, né? Que se traspassaram, enfim. Mas esse foco, né? Onde depositaram o amor, no caso. Não é que a riqueza em si seja o problema, né? Como você colocou muito bem. O lugar que ela está ocupando, né? O Very foi preciso também, porque justamente, Very, esse é o ponto de confusão de muita gente com relação a bens materiais e finanças, etc., que causa aquele certo desconforto que eu comentei lá no início.
É exatamente esse ponto que você falou. Como diz o texto aí, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não o dinheiro é a raiz de todos os males, porque, de novo, como a gente falou também, o mesmo dinheiro que você tem, você pode utilizar para coisas boas, para abençoar outras pessoas. Então esse não é o ponto. O ponto é o amor, o ponto é você inverter a ordem. Aí eu volto de novo lá para o início da minha fala. Você amar mais o dinheiro do que Deus, que é quem realmente é o criador de tudo. Então esse aí que é o problema. É verdade. Você citou, inclusive, aquele caso lá que foi notícia, não tem como não ser, né? Mais um ganhador de loteria que acabou perdendo a vida por ter o dinheiro. Eu não sei qual era o nível de relacionamento dele com o dinheiro, mas a gente percebia na matéria, ficou claro uma coisa, né? Que ele não ostentava, né? Não sei se você, Isso, exatamente. Ele não parecia ter muito dinheiro, como algumas pessoas que eu já conheci também. Ele seguiu a vida, né? Ele continuava com os mesmos hábitos, a mesma rotina, frequentando os mesmos lugares sem realmente ostentar. O que ele fez? Ele investiu, né? E ele investiu uma parte para poder render, né? Enfim, e estava vivendo dos juros da outra parte que ele aplicou para poder ter ali a sua dignidade mensal, né? Mas sabe qual que é o grande problema para mim dos prêmios de loteria? Sim. É a bendita, para não falar outra coisa, dos meios de comunicação, dá o nome do vencedor, bendita cara. Publicidade. Gente, não... isso daí... isso daí, assim... Mesmo que a pessoa não queira ostentar, pronto, deu o nome da pessoa, ela vai virar um alvo. Alvo. Ele andava com alvo, né? Enfim. Exatamente. E o que é mais triste, né? Não ele, mas outras pessoas amaram o dinheiro dele, né? Ou desejaram, a ponto de ir ao extremo que foram. Lamentável, né? E para essas pessoas, né? Para quem ama o dinheiro a esse ponto de fazer tal coisa, eu acho que isso aqui vai se cumprir muito bem, né? Porque não vai ter vida fácil, vai sofrer, né? Vai ter dores, vai enfrentar problemas. E é interessante a gente lembrar que Jesus também ele mostrou a diferença entre bênçãos terrenas, celestiais, riqueza. E aí, como que o cristão deve lidar com as riquezas dele, com as finanças dele? Como que o cristão deve lidar com isso? Acho que será a lição final hoje aqui. O cristão tem que lembrar que nada vem dele. Tudo que ele tem foi Deus que deu. Tudo que ele tem foi Deus que deu. O Márcio, no começo da fala dele, no começo do programa, ele mencionou a questão do dizimar e do ofertar, né? Qual que é a importância do dizimar e do ofertar? O dizimar e o ofertar existe para a gente poder lembrar de que nós não somos donos de nada. Nós estamos aqui apenas como meros administradores e temos que prestar contas para o legítimo dono. Então, assim, a gente tem que se lembrar que nada que a gente tem vem de Deus, nem a vida. A vida também vem dele, tudo vem dele. O Márcio fala muito da Torá, né? A gente gosta muito de Antigo Testamento, né, amigo? E quando a gente vai para Deuteronômio capítulo 8, verso 18, ali tem um texto que diz mais ou menos assim, que a gente precisa se lembrar quem é o responsável pela vida que nós temos, quem foi que nos deu a vida, quem foi que nos deu o trabalho que temos. Então, a gente precisa manter em mente a quem pertence as coisas, né? O Salmo 24 fala, né, que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Então, tudo é de Deus. E se tudo é de Deus, eu tenho que me lembrar disso. Então eu não tenho permissão para fazer das coisas o que eu bem entender. Porque não é meu, pertence a alguém, né? Então eu tenho que cuidar da melhor forma possível. Perfeito, somos mordomos. Aliás, isso até sugere um outro guia de estudos aqui, né? Que é o nosso A Procura da Verdade, está ali na nossa lista. A gente tem uma riqueza aqui muito grande, né? E sugere também um outro tema do Além dos Fatos que a gente já debateu aqui. E quem quiser assistir aí, é só entrar no youtube.com/Novo Tempo Rádio e acompanhar o programa também. A Procura da Verdade tem um capítulo inteirinho dedicado a essa questão da mordomia cristã, né? Do uso dos dons, dos bens para a causa divina, né? Bom, a gente está chegando no finalzinho. Eu quero, o Márcio, use esses minutinhos aqui, 1 minuto e meio aí, para falar um pouquinho do seu projeto, do seu trabalho, Márcio Mendonça. A gente não pode fazer um programa sem destacar o que você faz aí para a vida financeira das pessoas. Legal. Bacana. Bom, eu sou planejador financeiro pessoal, né? Então eu ajudo pessoas a se organizarem aí financeiramente para poder tomar aí melhores decisões aí com relação
ao uso dos seus recursos, das suas finanças. Quem quiser entrar em contato comigo, vai ser um prazer. Vou deixar os meus contatos aqui. Vocês podem acessar o nosso site, que é kessefpf.com.br. Também o nosso e-mail. Fala de novo, tem uma pequena interferência. Nosso site é www.kessefpf.com.br. Também o nosso e-mail, contato@kessefpf.com.br. E também o nosso Instagram, que a gente posta bastante coisa legal lá, que é o @kessefpf. Então são os canais de comunicação. Vocês podem me acessar, vai ser um prazer poder conversar com vocês aí. O Kessef é K-E-S-E-F. De novo. PF, é. K-E-F-E-S. Kessef. K-E-S-E. PF. Olha, entendam-se. Não. É que é uma palavra hebraica, né? Às vezes a pessoa pode tentar escrever com Q, por exemplo, aí não acha. Não vai, né? Com K. Dificulta até a busca. kessefpf.com.br. Perfeito, agora sim, agora ficou claríssimo. Como também é claro que o nosso tempo já foi. Acabou. Mas a gente volta amanhã aqui no Além dos Fatos para mais um programa. Você pode acompanhar aí os nossos programas, não só o de hoje, mas outros também. Tá bom? Obrigado, Márcio Mendonça. Um abraço e volte sempre sócio. Boa semana a todos. Maiara, Larissa, Deus abençoe. E a gente continua trazendo notícias depois do intervalo. Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, agora 5h55. A polícia do Rio de Janeiro está investigando um novo e lucrativo negócio das milícias, que não param de crescer e diversificar suas atividades. De acordo com autoridades, os milicianos roubam gás encanado através da perfuração dos dutos da concessionária de distribuição de gás residencial. São feitos desvios